A gente vai ter aqui ao vivo a presença do Carlos Eduardo Pompilho, que é médico do Hospital das Clínicas, clínico intensivista, para poder explicar um pouco dessas substâncias aqui para a gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pedro. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Obrigado por ter vindo aqui para participar com a gente do Brasil Meio Dia. Vamos começar então falando sobre a ketamina, ou ket, ou cetamina, que é essa substância que se tornou um problema no mundo todo. Há, inclusive, países da Europa que enfrentam essa onda de pessoas usando a ketamina para poder buscar alucinações, enfim. Isso. E é uma droga com um alto poder viciante, né, doutor? Alto poder viciante é uma droga que ela já surge na década de 50 como uma modificação de uma outra droga que tinha um poder alucinógeno muito maior, né? E eles conseguiram mudar a fórmula dessa substância para poder diminuir esses efeitos colaterais, porque o grau de adição, né, de vício na droga já estava sendo alto. A ketamina é uma droga bastante útil hoje, a gente usa ela em várias situações clínicas, está sendo até utilizada para tratar depressões refratárias, dores crônicas, né? Então é uma droga que a gente usa bastante. Só que existe essa outra face de estar sendo usada como uma droga ilícita, né, com comércio ilícito para fins recreativos. E tem um problema aqui que é o fato de a investigação estar mostrando as pessoas terem acesso à ketamina por um canal veterinário, ou seja, comprando... Que tem um controle menor, né? Que tem um controle menor, né? É diferente a forma de acessar esse... É diferente a forma de acessar, o controle é menor, as receitas são menores, são menos controladas, as pessoas não têm esse controle adequado. O rigor, né? O rigor, exato. E assim, isso de alguma forma facilita o acesso. É muito complicado isso, porque todas essas drogas elas são feitas em ambiente hospitalar, tendo como o cuidado, né, um paciente monitorizado, com um profissional extremamente gabaritado, que são os anestesistas ou os próprios intensivistas para fazer essa monitorização. Isso é usado de uma forma completamente assim, descuidada e perigosa, né? Vamos passar rapidamente por uma outra substância que também aparece nesse inquérito, que é o Potenai ou Potenei, que é uma substância usada para fins veterinários, né? Ele tem ali efeitos colaterais dele, né? Que a gente traz aqui, que é o uso desse produto causa problemas graves em seres humanos. Esse item, segundo a investigação, era usado para quando chegava a polícia, por exemplo, eles estavam sob o efeito da ketamina e aí aplicavam para dar uma levantada, porque é usado para levantar o gado mesmo, né? Olha, Pedro, eu vou confessar para você que eu nunca tinha ouvido falar desse preparado. Eu vi lá, é um preparado que tem uma porção de vitaminas e cuja droga principal é uma droga que tem o nome de mefentermina. Essa droga é uma droga que é utilizada em alguns países, ela foi proibida na maioria dos países do mundo, né? Que eu lembro, ela é liberada apenas na Índia e em alguns lugares na Turquia, em situações anestésicas. Quando a pressão arterial do paciente cai, eles usam para tentar reverter essa pressão. Fazer com que a pressão suba novamente. Aqui no Brasil, só o uso veterinário, Aqui né? no Brasil e na grande maioria dos países do mundo, ela é proibida para uso humano. Por quê? Porque a gente não consegue controlar o quanto que a pressão sobe. E ela tem um efeito parecido com as metanfetaminas. Ela é muito parecida com a metanfetamina, né? E o que ela faz? Ela aumenta o vigor das batidas do coração e ela faz com que a frequência cardíaca acelere. Então, o potencial de causar arritmias nela em pessoas que já têm problema cardíaco é muito grande. Pois é. E a gente vai falar de um outro caso que também tem relação com o uso dessas substâncias, porque a polícia deve ouvir hoje 3 testemunhas que foram convidadas a ir para a delegacia no caso daquele empresário que teria sido envenenado com um brigadeirão no Rio de Janeiro. A namorada dele, que está foragida, é a principal suspeita. Ela teria macetado comprimidos de morfina para poder envenenar o namorado. Vamos ver os detalhes na reportagem do Kleber Rodrigues. Pela manhã, policiais civis aqui da 25ª DP, no bairro Engenho Novo, ouviram funcionários da farmácia onde Júlia Pimenta comprou medicamentos de uso controlado. A principal suspeita da investigação é que a Júlia tenha comprado esses remédios e colocado em uma quantidade excessiva em um brigadeirão que ela preparou para a vítima.
o Luiz Marcelo Ormond consumiu esse doce e, infelizmente, acabou morrendo. Essa é a principal hipótese, embora outras linhas de investigação não sejam descartadas pela Polícia Civil. Mais cedo, o delegado responsável por esse caso, Marcos Bus, conversou com a imprensa, disse que as investigações ainda estão em andamento e que o principal objetivo nesse momento é encontrar a Júlia Pimenta. Ela já é considerada foragida, não há nenhum tipo de informação acerca do paradeiro dessa principal suspeita. Uma cigana também foi presa, suspeita de envolvimento no caso. É a Suiane Brechac. Ela tem milhões de seguidores nas redes sociais, ela se considera uma líder espiritual que faz amarrações do amor. De acordo com as investigações, ela recebeu recursos financeiros da vítima. Inclusive, o carro do Luiz Marcelo teria sido encontrado de posse da Suiane Brechac. O advogado dela conversou com a imprensa, disse que ela não tem envolvimento no caso, que recebeu o carro da vítima como um abatimento de uma dívida que a Júlia tem com ela. A Júlia teria feito trabalhos espirituais com essa cigana e aí abateu a dívida com esse carro. Ela disse que não sabia que o veículo era do Luiz Marcelo Ormond, que infelizmente morreu. Essas investigações continuam. A cigana afirmou em depoimento aqui na delegacia que a Júlia tinha uma dívida com ela de R$600 mil, embora essa versão ainda esteja sendo investigada pela Polícia Civil. Do Rio de Janeiro, Kleber Rodrigues. A gente volta a conversar com o Dr. Carlos Eduardo Pompilho, que é médico intensivista, para falar justamente da morfina. Tem até uma arte que mostra aqui a explicação de qual que é o uso da morfina, né, o anestésico para alívio de dor intensa, aguda ou crônica, e as possibilidades que ela pode causar: vertigem, sedação, hipotensão, que é a queda da pressão, vício e até a morte. A morfina, doutor, é uma substância muito conhecida no meio médico, para ser usada dentro dos hospitais. Ela até pode ser vendida comercialmente em farmácias, mas a exigência é muito maior, né? É muito maior, ela necessita de uma receita amarela, que é onde o médico tem que colocar todos os dados dele, existe um cadastro que é centralizado para você fazer esse registro dessas substâncias, tem um controle muito maior, isso tanto nos consultórios como nos hospitais. É uma droga que tem, como você disse aí, uma utilidade muito grande na medicina, em especial para tratar dores intensas, né? Então a gente usa bastante a morfina. Ela tem uma série, é uma droga muito antiga, tem uma série de efeitos colaterais, nós já estamos bastante acostumados com esse tipo de efeito e a gente controla isso muito bem em ambiente hospitalar e até em consultório. Mas o problema principal dela é esse. O vício, ele ocorre porque ela causa um fenômeno que a gente chama de tolerância, ou seja, para você obter o mesmo efeito, você precisa de doses cada vez maiores. Não é? E o segundo, a segunda problema importante é que ela pode levar à morte por questões de inibir o centro respiratório. Agora, então você para de respirar. Essa mulher teria macetado 50, 60 comprimidos, colocado num doce. Quer dizer, como é que esse homem não percebeu, não sentiu gosto, não se percebeu ali mareado? Eu não sei, Pedro. Acho que assim, eu acho que o açúcar ele deve mascarar bastante, né? E eu vi também que eles estavam usando a cerveja, tomando álcool, e a associação dessas duas coisas assim, ela é bem perigosa, né? A morfina, inclusive, ela é contraindicada em pessoas que ingerem bebida alcoólica. Isso é uma das coisas que, na nossa pesquisa aqui, para poder preparar, a gente levantou. Vamos passar para a nossa última tela, que é um outro medicamento que também foi apreendido, também foi comprado por essa mulher que supostamente estava envenenando o namorado, que é o clonazepam, que é conhecido com outro nome popularmente, né? Pode falar? Não? O Rivotril. O Rivotril. E ele é um medicamento usado e com uma eficácia muito grande para tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, humor, síndrome das pernas inquietas, enfim. Mas tem como efeitos colaterais a sonolência ou insônia, a amnésia, a irritabilidade e a perda de equilíbrio. Deixa a pessoa mais relaxada, né? Do ponto de vista prático, o Rivotril ele causa um pouco essa sensação. Agora, associado com a morfina, ele pode ter sido um coquetel letal, né? Eu acho importante a gente falar, tem muita gente, muitos pacientes meus, inclusive, que tomam esse tipo de medicamento e é um medicamento extremamente seguro, extremamente seguro. Ele faz parte de uma classe de drogas chamada benzodiazepínicos, do qual faz parte o diazepam, Valium, o bromazepam e outros tantas medicações que a gente usa. São medicações muito seguras. Porém,
Essas medicações, quando elas associadas ao álcool ou associadas a outro tipo de remédio que também tem efeito psicoativo, existe uma potencialização do efeito. Então, essa potencialização desse efeito, ela pode realmente causar parada respiratória, sonolência extrema, coma, e a pessoa pode ter aquele fenômeno de às vezes, vomitar, broncoaspirar, e aquilo acaba indo para o pulmão e a pessoa falece por insuficiência respiratória. É isso. Para a gente terminar em 30 segundos, todas essas drogas têm uso restrito ou controlado. Obviamente, as pessoas só devem ter qualquer tipo de contato com elas com a ajuda, autorização, acompanhamento de um médico. Tirando aquele lá que é de uso veterinário exclusivo, que está proscrito do uso humano, as outras todas têm que ter um controle bastante adequado. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo Pompilho. Veio aqui participar com a gente do Brasil Meio Dia e explicar um pouco sobre essas substâncias perigosas. A casa é sua, viu? Volte sempre, doutor.